Evangelho de Marcos, capítulo 3. Eu quero falar no versículo 1. Todos encontraram? Diz assim a Bíblia: outra vez entrou Jesus numa sinagoga e estava ali um homem que tinha as mãos atrofiadas. Diga comigo assim: a minha dedicação de não olhar as minhas atrofiações me faz entregar um culto completo. O interessante, Wagner, deste capítulo, que Jesus, ele entra. Você nunca vai ver Jesus saindo sem entrar. E você nunca vai ver Jesus entrando sem sair. Jesus, ele entra em Cafarnaum. Jesus entra no barco. Jesus entra no templo. Jesus entra na sinagoga aqui pela segunda vez. E algo lindo eu aprendo aqui, que Jesus, ele só entra aonde ele é recebido. Jesus nunca vai forçar a barra. Ele nunca vai entrar na vida de um ser humano pegando ele ou pegando ela pelo pescoço e dizendo assim: eu quero entrar na sua vida. Jesus entra aonde ele encontra necessidade. Pelo aleluia do irmão ali, Jesus entrou na vida dele. Jesus entra aonde a sede necessita ser saciada. Jesus entra na casa aonde o morador quer, Fabiana, que a casa não seja mais a casinha, mas vire a casa. Quando Jesus entra na sinagoga, ninguém detém a sua entrada. Ninguém diz assim: não, aqui o senhor não entra. Mesmo que tinha pessoas ali com a cara feia, mas Jesus entrou. Mesmo que tinha pessoas ali que não estavam gostando, mas Jesus entrou. Quando Jesus entra na sinagoga, eu estou sentindo algo aqui divino. Jesus estava dizendo assim: eu entro aonde o homem não consegue entrar. Jesus não entra só numa sinagoga, quer ver? Jesus não entra só em Cafarnaum. A Bíblia diz que ele entra em Jericó, sai de Jericó. Jesus também entra, quer ver? Quer ver? Quer ver? Aonde Jesus entra? Você quer ver aonde Jesus entra? Você quer ver melhor aonde ele entrou? O sonho de Alexandre o Grande, eu dizia para o irmão Wagner, não sei se ele lembra, em uma reunião nossa aqui, sentado ali, era de conquistar o mundo.
Alexandre o Grande, aos 33 anos, adentra onde o seu pai nunca conseguiu entrar, na Babilônia. Mas você não vê Alexandre o Grande saindo da Babilônia, ele só entra na Babilônia. Mas Jesus, ele entra em Jericó e sai de Jericó. Tem um louvor que diz assim: ele entra pelo gelo e sai de dentro de um vulcão. Existem coisas na sua vida que só ele irá entrar. Mas eu tenho uma palavra de Deus aqui para entregar para alguém. Eu não entro só em Cafarnaum, eu não entro só em sinagoga. Hoje eu entro aonde o homem jamais conseguiria entrar. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê? E quando Jesus entra na sinagoga, Jesus não estava entrando em um lugar qualquer. Jesus estava entrando no lugar do culto. Jesus não anda em rodinha de fuxiqueiro, de entregueiro. Jesus não anda em rodinha de tereré. Fala alguma coisa, senão eu vou achar que Deus está me usando. Jesus, ele entra no ambiente de culto. Então, se eu estou conversando com o Wagner e as minhas palavras juntas com a do Wagner e a do Wagner junto com as minhas for palavras de comunhão, de culto, Jesus, ele entra, ele entra, ele entra, ele entra. Jesus entrou dentro da sinagoga. Primeiro, sinagoga é um lugar onde se ora. Olha os ambientes que Jesus gosta de colocar o pé. Cuidado com o que dizem por aí, que Jesus está aqui. Cuidado. Não caia nisso. Existem lugares que Jesus jamais irá habitar, mas aqui nessa igreja a presença dele é notória, a graça dele é notória. Jesus entra aonde se ora. Sinagoga, lugar aonde se ora. Jesus está lá. Tem gente que não está gostando, mas Jesus não está em rodinha de conversa e nem de converseiro. É difícil falar alguma coisa, né? Mas eu sou contigo, não temas. Jesus entra em um lugar onde se adora. Sinagoga é um lugar de adoração. Aonde tem adoração, Alexandre o Grande não entra. Mas o servo entra porque o prazer dele é louvar ao Senhor, exaltar ao Senhor. O prazer dele é de estar aonde se ora, aonde se adora. Sinagoga, lugar onde se aprende as Escrituras. Por mais pequeno que seja o pregador, ou por mais grande que seja o pregador, por mais belo, ou por mais, ele sempre sobe aqui para trazer uma palavra do Senhor, porque aqui se aprende. E é triste dizer o lugar aonde se aprende, o lugar aonde se ora, o lugar aonde se adora. A gente vê certos tipos de coisas, porque hoje em dia tem muito obreiro que ele é big time
da linhagem de Teres. Dentro do templo, ele não gosta de orar, de adorar, de aprender, mas ele fica lá fora tomando água, mas ele não está tomando água, você está entendendo? Ele está conspirando. Jesus não habita aí, Jesus entra em lugares que ora acabei de dizer. E se você sente que Jesus está aqui, por favor, se manifeste. Quando ele entra na sinagoga, ele se depara com um homem. É interessante que a Bíblia não cita o nome desse homem. O naimer dele, aqui ninguém cita. Sabe por quê? O verdadeiro evangelho não se preocupa quem é João e quem é Maria. O importante é o que vai receber, não o nome que será manifestado. Jesus, ele não expõe ninguém. Ele diz que havia um homem que a sua mão era atrofiada. Jesus nunca vai expor ninguém. Você vem aqui, você é assim, é assim, é assim, é assim. Não. Jesus não expõe ninguém. Não importa se você está enfermo, ninguém vai te chamar aqui na frente, mas eu te garanto que antes de acabar o culto, você vai sentir aí onde você está sentado, até mesmo dentro da sua casa. Ele encontra esse homem. E esse homem, ele era deficiente. Diga comigo, deficiente. Diga de novo, deficiente. As mãos deles eram atrofiadas. Mas sabe o que me chama a atenção? Ele estava no culto. Ele estava com a vida cheia de problemas, mas estava no culto. Ele estava com a vida assim, mas ele estava no ambiente de oração, de adoração e de palavra. Existem 4 deficiências que eu quero falar rapidamente com os irmãos. A primeira, ele não olha a circunstância, ele não olha para si mesmo, ele está no culto. Tem gente aqui que se pudesse dizer alguma coisa, eu tenho certeza, não é glória a Deus. Tem gente aqui nesse culto, pastor Júnior, que se pudesse gritar, não ia gritar aleluia, ia gritar ai, porque está doendo demais. Tem gente aqui que está dizendo, Deus, me dá graça, Deus, me dá graça. Mas o fato de você estar no culto, vou falar até alguém da glória, o fato de você estar no culto provoca algo agora no mundo espiritual. Você está no culto. Primeira deficiência que eu tenho que superar lá para o meu culto ser completo. Primeira deficiência que eu tenho que superar lá para a minha entrega ser total, não olhar para mim mesmo. Se eu olhar para mim mesmo, eu vou ver um monte de coisa atrofiada. Sabe por que tem gente que não recebe nada, irmão? Escuta essa. Porque a vida inteira ele olha para ele. A Bíblia diz em João que um homem olhou para ele a vida inteira, 38 anos. O que ele recebeu?
Aí depois fala: Deus não me abençoa, o pastor não me vê, eu não sei o que acontece. Para de olhar para você. Você não é um coitado, você é um guerreiro. Sabe por que você está aqui? Você aguenta pancada, você aguenta muitas coisas, mas não falta o culto. Isso faz a diferença. Para de olhar para si, pula isso. Enquanto eu olho para mim, eu estou dizendo: a minha deficiência me venceu. Enquanto eu olho para mim, eu estou dizendo assim: a minha deficiência, let's go! Quando eu paro de olhar para mim, eu não vejo mais tanque, eu não vejo mais movimentação, eu não estou interessado se um anjo desce de tempo em tempo, mas quando eu paro de olhar para mim, eu começo a olhar para aquele que tem, que pode, que abre, que comanda, que está aqui. Eu tenho que pular isso da minha vida. A segunda deficiência que esse homem ele teve que pular para a entrega do culto ser completa, era a deficiência de ficar olhando a vida dos outros. Coloca para mim Mateus 7:3, por favor, querido, na tela. Ele tinha que vencer a segunda deficiência. Parar de olhar os outros. Parar de reparar os outros. Eu sei que aqui no nosso campo não tem, mas é só precaução, estamos falando isso. Porque tem gente que ele olha a calçada dele, ele não vê nenhuma folha, ele olha a calçada do vizinho, ele consegue ver o jardim de Xerxes. Enquanto você não pula essas deficiências, o seu culto não será um culto completo. Mas se você tiver coragem de ouvir o que eu estou pregando, falando a você, e superar todas elas, a sua entrega será completa. Mateus 7:3 diz assim: por que vês o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no seu olho? Porque tem gente que é incrível. O pastor fez a barba, mas ele não passou o presto-barba direito, ainda ele deixou uns fios. Ele consegue ver essas coisas, mas ele não consegue ver o que está acontecendo no culto desde o começo do culto. Que Deus nos livre disso. Deficientes ou não, problemáticos não, o nosso culto tem que ser entregue por completo a Deus. Eu não saí de casa, porque eu quis sair de casa, eu saí de casa ferido, machucado, mas a minha entrega será perfeita. Eu vou entregar o meu culto, eu vou entregar a minha adoração, eu vou tirar aquele glória de dentro de mim. Quando eu começo a olhar muito próximo, eu me torno um cego dentro da igreja. Além de ser atrofiado, eu me torno um cego dentro da igreja. Porque tem gente, irmão, que pelo amor de Deus, se ele falasse da vida de Jesus, como ele fala da vida dos irmãos, Birigui estava evangelizado.
Dá um glória a Deus, por favor. Primeira deficiência que eu tenho que pular: não olhar para mim. Segunda, não olhar para ninguém. O problema é eu e Deus, é Deus e eu. Não vou olhar para ninguém, é eu e Deus, é Deus e eu. Para de ficar levando as coisas à brincadeira. Chama Deus para conversa. Fala: Senhor, a partir de agora é o Senhor e eu. É eu e o Senhor. A partir de agora não tem o fulano, o beltrano, nem o ciclano. É eu e o Senhor e eu. Chama o Senhor, chama o Senhor. A terceira deficiência que esse homem teve que pular. Estou sentindo a presença do Pai aqui. Foi a deficiência de não olhar as circunstâncias. Por exemplo, ele não olha o povo, ele não olha a cultura. Pela cultura, ele estava perdido. Ele não olha pela sociedade. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, ela enfrenta tudo. Ninguém sabe o nome dela. Ela era conhecida como a mulher do fluxo de sangue, porque tem coisas que ninguém chama a gente pelo nome, chama a gente pelo problema. Quem me chama hoje pelo problema, vai me chamar pelo milagre amanhã. Quem crê? Quem crê nessa palavra? Eu estou aqui cheio da glória para te dizer isso. A mulher do fluxo de sangue, ela não vê nada disso. Ela rompe tudo e vai até Jesus. Aí sabe o que acontece? Quando eu não olho a sociedade, quando eu não olho a cultura, quando eu não olho Cristo é o meu objetivo, sabe o que acontece? Virtude remanifestada. Virtude é poder de Deus. Quando o cristão rompe tudo isso em sua vida, ele sente a virtude no culto, ele sente a virtude dentro do culto. Cadê aqueles que estão aqui sentindo isso? Quando eu chego até ele, que eu rompi tudo, rompi todos, a virtude dele é manifestada na minha vida. Incline a sua cabeça por um instante, por favor. Você que veio a esse culto, parabéns, você conseguiu chegar. Obreiros de congregações que viajaram quilômetros para estar aqui, você conseguiu chegar. Pessoas que hoje tiveram um dia mau, um dia difícil, você conseguiu chegar. Agora, já que chegou, com a cabecinha abaixada, capricha, capricha, capricha na entrega. Capricha na entrega. Eu vou deixar a igreja por 1 minuto adorando ao Senhor. Isso, chore, irmã, a senhora conseguiu chegar. Isso, se alegre, obreiro, você conseguiu chegar. Aleluia. Primeiro, ele não olha para si. Ele não olha para ninguém. Segundo. Terceiro, esse homem que ora vos acabei de dizer, ele não olha as circunstâncias.
Coloca para mim o verso de número 4 do capítulo 3 do Evangelho de João Marcos. Perdão, versículo 3. E disse Jesus ao homem. E disse Jesus ao... Jesus fala com o homem. E feliz é o homem que ouve a voz do Senhor falando em seus ouvidos. E disse Jesus ao homem: mas qual homem que a casa estava cheia, que tinha mão atrofiada? Aleluias. No versículo 3, Jesus não cura ele. Sabe por quê? Porque a sua quarta atitude provocou o versículo 3. A sua quarta atitude, sabe qual foi? De permanecer. Pastor, eu não estou aguentando. Permanece. A cruz está pesada, obreiro. Permanece. Mas eu estou sendo falado, criticado, odiado. Permanece, permanece, permanece. Eu vou falar até a Assembleia de Deus se acender. Permanece, permanece. Quando ele permaneceu, de não olhar para si, de não olhar para ninguém, de não olhar as circunstâncias, Jesus diz assim: levanta-te. Por que Jesus não cura? Jesus manda ele se levantar. O que é mais importante? Ser curado e permanecer deitado? Jesus quer te curar para te deixar em pé. Vou falar até alguém da glória. Jesus quer te curar, porque o desejo dele é te ver em pé. A quarta atitude dele, de permanecer, Jesus disse assim: agora você vai se levantar. Se levantar psicologicamente, Wagner. Ele não teve vergonha. Imagina um homem com a mão atrofiada, não tem como lavar as mãos direito. Quem sabe a mão dele tinha até um certo odor, mas ele estava no culto. A importância de estar no culto e entregar o melhor é que o dono do culto está presente para receber o que eu vim trazer de longe ou de perto para ele. Quando ele permanece, Jesus diz: levanta. Eu tenho uma palavra de Deus aqui para alguém. Eu tenho uma palavra de Deus aqui para alguém. Manda te dizer o Senhor: levanta. Nessa quarta-feira, levanta. Levanta, vença o preconceito, vença tudo. O seu culto Deus já recebeu. Levanta, 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 levanta. Estou sentindo a graça de Jesus aqui. Se levantar porque estava caído psicologicamente, emocionalmente, financeiramente. Vai chegar um tempo bom nas nossas vidas, você vai ver. O que estamos vivendo hoje, vivenciando hoje, são testemunhos para dar para uma nova geração que irá surgir. Eu passei por tudo aquilo e venci. Passei pelo preconceito, venci. Todos disseram, não vai dar em nada, mas eu quis que desse, eu venci. Jesus disse: levanta-te, verso 3.
Verso 3 não é a reação do paralítico. O verso 1 é a reação do paralítico. O verso 3 é a reação do dono do culto. Se não ter primeiro a reação do verso 1, não tem a reação do dono do culto. Quando o dono do culto decide fazer, ai, 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 ai. Jesus disse assim para ele, para encerrarmos: levanta-te em todas as áreas da sua vida. Deus manda você se levantar. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu acredito em corvos. Eu creio em providência de Deus. Eu creio nisso. A sua entrega, Deus se agradou tanto que eu profetizo na sua vida: amanhã vai ter resposta de Deus. Enquanto você está aqui, está dormindo, mas no sono, Deus está perturbando, colocando você na mente dele, na mente dela. Sabe por quê? Deus cria razões para me abençoar, motivos para me abençoar. Deus cria, Deus coloca prisioneiro perante rei. Levanta-te e vem para o meio. Diga comigo: na multidão dos homens. Mais forte, Assembleia de Deus. Na multidão dos homens. Na multidão dos homens. Na multidão dos homens. Deus tem um meio para mim. Na multidão dos homens, Deus tem um meio para mim. Sabe por que Deus cria meios? Porque a entrega foi total. Ninguém estava vendo o meio, mas o dono do culto já tinha reservado o meio antes do culto começar. Se coloque de pé, por favor. Coloque a Bíblia no seu assento, por favor. Pastor Emanuel Júnior, obrigado pela oportunidade. Estou sentindo a presença de Deus aqui, a carne está tremendo, irmãos. Na multidão dos homens, Deus tem um meio para mim. Feche os seus olhos, por favor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu sei que nós estamos em uma distância aqui respeitável, mas diz para o seu irmão: aguenta firme. Às vezes o que ele quer ouvir não é um discurso, é só isso. Fala para ele: aguenta firme. Fala para ele: aguenta firme. Porque na